Olá, amigos do LAC Concursos, estamos aqui para mais uma aula com o professor Marcelo, para a turma aí de Pernambuco. E agora, como a gente havia prometido, o nosso aulão de exercício, certo? Alguns colegas mandaram e-mails pedindo, tá? Eu respondi pelo menos para a Tawane, um grande abraço, que mandou um e-mail. Pô, professor, aulão de exercício. O professor Luiz mandou, tá gravado, beleza? Agora, vocês sabem muito bem que aqui nós fizemos o seguinte, pessoal, claro. Algumas questões, a gente procura elaborar, tá? Outras, é claro que a gente vai pegar em bancos de outros concursos, o que pode ter sido cobrado, porque você tenta criar uma linha da banca examinadora, certo? Que não é muito fácil. Vocês sabem que, com todo respeito, é que nem aula de véspera, quando tinha antigamente no vestibular, né? Hoje ainda de repente pode ter pro Enem, a gente fala o que acha que pode cair. Se cair é sorte, gente, é probabilidade, certo? Beleza? Mas a gente tenta estabelecer uma linha da banca examinadora, tá bom? Então aqui nós pegamos exercícios, 20 exercícios de concursos que já foram feitos, questões que foram abordadas. E aí, na segunda aula, eu trarei questões que aí foram elaboradas por mim, de repente até com base em algumas coisas mais recentes que aconteceram no estado de Pernambuco ou na região Nordeste envolvendo Pernambuco, tá bom? Então vamos lá, ó. Tudo isso aqui que está com vocês é questão de vestibular e concurso, tá? Vou ser bem franco, não é só concurso, tem vestibular também. Eu peguei tudo que eu podia de Pernambuco. E tem desde questões mais simples, que de repente você vai falar, pô, isso aí eu sabia, até questões, vamos dizer assim, que você possa achar um pouco mais complicadas e específicas, tá? Então vamos lá, vamos começar. Uma primeira que a gente buscou, certo? Eu coloquei para começar simplesinho. Tá aqui, ó. Pernambuco é um estado que se estende de maneira alongada, ou seja, de leste a oeste. Você lembra aquele sentido das capitanias hereditárias no Nordeste brasileiro. Assinale a alternativa que contém o nome dos estados que fazem divisa com Pernambuco. E aqui estão as alternativas: Rio Grande do Norte, Sergipe, Bahia, Paraíba e Ceará. Bahia, Alagoas, Piauí, Ceará e Paraíba. Ceará, Piauí, Maranhão, Sergipe, Rio Grande do Norte e Tocantins. Paraíba, Piauí, Maranhão e Alagoas. Bahia, Alagoas, Paraíba e Sergipe. Pessoal, presta bem atenção, até parece que eu também falo isso para os alunos que tem aula no ensino médio com a gente, cursinho, etc. Que às vezes eles falam assim, pô, ter aula com professor de cursinho é bom porque ensina macete. Gente, eu não ensino macete, eu dou aula. Quem ensina macete é a vida, certo? É a vida que ensina a gente. Então é claro que numa questão dessas aqui, certo? Que é uma questão, desculpa falar dessa maneira, decoreba, que você tem que ter uma noção da localização do estado de Pernambuco e saber com quem que ele faz divisa. Qual que é o caminho mais simples para você começar? Por onde que eu tenho que começar? Marcelo, eu tenho que começar pela boa e velha eliminação. Eu vou eliminar aquilo que eu tenho absoluta certeza que é falso, que não tem a mínima possibilidade de ter algum sentido, de estar certo. E se eu partir desse princípio, onde que eu começo? Assim, algumas coisas bem explícitas. Marcelo, uma coisa eu sei, por tudo que é mais sagrado, eu tenho certeza absoluta. Pernambuco não faz fronteira com Tocantins. Mas de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Não faz. Tocantins, tudo bem, é um estado da região norte, mas está do lado do Maranhão. Está colado em Goiás. Certo? Tem um pedacinho ali que pode até beliscar o Piauí, mas não é por aqui, não. Certo? Não é. Marcelo, eu tenho certeza absoluta que Pernambuco não faz fronteira com o Maranhão. Mas absoluta, Marcelo, eu tenho essa certeza. O Maranhão está bem para cá no Nordeste, bem para o lado ocidental, na fronteira ali com o Pará e Tocantins. Não é isso. Então, só sabendo isso, eu já eliminei duas questões. Minha chance de acerto já aumentou para 33%. Certo? Eu tinha 5%, comecei com 20%, agora eu tenho 33%. Marcelo, eu eliminei essas duas porque eu vi que eram muito erradas, tá?
eu vi que Tocantins não tinha nada a ver, certo? É a região norte do Brasil, poderia até fazer, mas não é o caso. Pernambuco está numa posição bem oriental e o Maranhão também não era. Marcelo, mas as outras alternativas todas têm estados do Nordeste e eu não sou de lá, aí eu estou em dúvida. Como é que eu faço? Bom, é aí que a gente vai procurar trazer, certo, a clareza. Está aqui a posição de Pernambuco, certo? Muito bem. Para fixar isso, o que você tem que entender? Vamos partir desse princípio. Se você está em Recife, certo? E de repente você alugou um carro e quer conhecer o litoral nordestino. Muito bem. Se você for para o litoral norte de Pernambuco, beleza, você vai para o litoral norte, tá. O primeiro estado que você vai atingir cruzando a fronteira de Pernambuco é a Paraíba. Então, acima de Pernambuco está a Paraíba. Abaixo de Pernambuco, ao sul, Alagoas. Para o litoral sul. Certo? Muito bem. Então, o que você já percebeu? Marcelo, eu já percebi que no mapa do Brasil, lá naquele cantinho fica o Rio Grande do Norte. Agora, veja bem, Marcelo, se ao norte de Pernambuco eu tenho a Paraíba, o Rio Grande do Norte está ao norte da Paraíba. Ele não pode fazer fronteira com Pernambuco. Porque a Paraíba está funcionando aqui como uma barreira. Então, o Rio Grande do Norte está fora. Certo? Beleza? Da mesma maneira, Marcelo, indo para o sul, eu atinjo Alagoas, muito bem. Mas eu sei que Alagoas também funciona como uma barreira em relação ao estado de Sergipe. Certo? Beleza? Está ali. Então, esses dois eu já poderia eliminar. Eu sei que está errado, apesar de ter quase essa quininha aqui, ó. Mas é Alagoas que faz fronteira aqui com Pernambuco, aqui no São Francisco. Certo? Aqui nessa quina é tríplice fronteira. Alagoas, Bahia, Pernambuco. Sergipe está para cá. Então, essas possibilidades eu eliminei. Não correspondem à alternativa correta. Então, o que eu poderia fazer? Tranquilo. O que eu poderia fazer aqui? Bom, eu já tinha eliminado Tocantins, que eu sei que está totalmente fora, e o Maranhão, que não é correto. Aí sobrou o quê? Rio Grande do Norte. Não pode ser. Você acabou de mostrar para mim por A mais B. Não pode ser. Sergipe também não pode ser. Então, tendo alguma noção por eliminação, Bahia, Alagoas, Piauí, Ceará e Paraíba, que foi exatamente o que nós vimos aqui, certo? Paraíba, Ceará, Piauí, Bahia, Alagoas. Pronto. Pô, Marcelo, então Pernambuco faz fronteira com 5 outros estados nordestinos. 5 unidades da federação. Exato. Certo? Beleza? Então, a nossa alternativa correta é a letra B. Certo? Gabaritada a questão. Aí é uma questão de localização, certo? Ter a noção da localização geográfica, tá? E você eliminar aquelas alternativas que você sabe que estão absolutamente erradas, porque você tem esse conhecimento, essa noção espacial, certo? Do território brasileiro e dos seus limites entre as unidades da federação. Tudo bem? Primeira gabaritada. Vamos para a segunda. Vai lá. Analise as afirmativas sobre os aspectos físicos de Pernambuco e marque a alternativa incorreta. Pessoal, pelo amor de Deus, isso aí é uma outra coisa. Muita atenção na leitura. Eu falei para vocês, quer dizer, desculpa, eu não falo para vocês, certo? Porque aqui é concurso, é aula gravada, isso eu falo mais em sala. Gente, a disciplina mais importante que existe é língua portuguesa. Não é geografia, não é matemática, não é a que vocês estudam direito também, não é física, química, tal. É língua portuguesa. É língua portuguesa. Você tem que ter o entendimento claro do enunciado, prestar atenção, ter calma. E muitas vezes é pedido que você marque a alternativa incorreta. Ou então vem um famoso exceto. Você entendeu? Beleza?
Então vamos com calma para ver aqui. Olha só. A. O território pernambucano está localizado na região nordeste do Brasil, sendo banhado pelo Oceano Atlântico. B. Pernambuco apresenta vegetações variadas de acordo com cada região, predominando as áreas de caatinga, floresta tropical e mangues litorâneos. C. A maioria dos rios de Pernambuco pertence à região hidrográfica do São Francisco. D. Ponta dos Seixas, considerado o ponto extremo leste do território brasileiro, está localizado em Pernambuco. E. Os climas predominantes no estado são o tropical atlântico e o semiárido. Pessoal, é claro que para quem é do Nordeste e está fazendo o concurso, é uma questão fácil. É uma questão facílima. De repente, para quem não é de lá, não tem um conhecimento, pode ser que complique. Então, vamos tentar destrinchar. Vamos lá. Primeiro, pessoal, a primeira, óbvio, está na região Nordeste e é banhado pelo Oceano Atlântico. Uma afirmação simples, tranquila, sem problema nenhum, certo? Uma afirmação sossegada. Muito bem. B. Pernambuco apresenta vegetações variadas, de acordo com cada região, predominando as áreas de caatinga, floresta tropical e mangue litorâneo. Pessoal, por favor, todo mundo se lembra que nós temos o sertão nordestino, certo? Que é a região do domínio da caatinga. Caatinga, nós falamos em tupi-guarani, significa mata branca. É a vegetação típica do clima semiárido. Então isso aqui é uma afirmação correta. Floresta tropical, Marcelo, Pernambuco, floresta tropical. O que nós estudamos, certo, nas mesorregiões, na divisão de Pernambuco. Não tem uma área, até na economia, para caracterizar a área açucareira. Não tem uma área de Pernambuco que é denominada Zona da Mata. Por que ela tem esse nome? Marcelo, porque era a Zona da Mata Atlântica, que foi a primeira coisa que os portugueses viram quando pisaram na praia, lá em Porto Seguro, era Mata Atlântica. Certo? E Mata Atlântica é floresta tropical? Corretíssimo. Floresta tropical, sem problema, é verdadeiro. Tá ok? Terceiro, mangues litorâneos. Gente, nós tivemos uma aula até de aspectos culturais de Pernambuco, que a gente falou do Chico Sainz, Nação Zumbi, certo? Do Mundo Livre S.A. e o movimento Mangue Beat. Exatamente porque o mangue é um importante ecossistema litorâneo, pô, isso aqui está corretíssimo, sem nenhuma ressalva. Beleza? C. A maioria dos rios de Pernambuco pertence à região hidrográfica do São Francisco. Ah, Marcelo, mas e aí, como é que eu vou saber? Calma. Você se lembra, quando nós estudamos hidrografia, que nós falamos o quê? Que você tem duas vertentes básicas na hidrografia de Pernambuco. Você tem os rios que descem para o São Francisco e você tem os rios que correm paralelos entre si para o litoral. Então aqui é o Una, Capibaribe, Sirinhaém, então aqui. Agora aqui está o Pajeú, certo? Está o Rio Garças, tá? Eles estão aqui. Agora, olha só, essa parte aqui de Pernambuco são os rios que caem para o São Francisco. Certo? Essa parte aqui são os rios que correm para o litoral. Beleza. Então, a maior parte de Pernambuco está conectada, seus rios estão conectados à bacia do São Francisco. Então, é uma afirmação o quê? Verdadeira. E nós estudamos isso na aula de hidrografia de Pernambuco. É só você pegar lá e dar uma olhada. Então, essa afirmação aqui é corretíssima. Aí vem a letra D. A Ponta dos Seixas, considerado o ponto extremo leste do Brasil, território brasileiro, está localizada em Pernambuco. Pessoal, aí é que tá. Para quem é da região, fácil. Essa é a questão errada. Essa é a errada. Certo? Pô, Marcelo, mas por quê? Meu querido, porque a Ponta de Seixas, tá? Só para você ter uma ideia.
aqui, moçada. Pessoal, essa aqui é a ponta de Seixas. É onde tem até esse negócio aqui, que é um negócio de concreto, parece um avião com o bico apontado para a África, certo? Isso aqui, essa falésia aqui, esse paredão, isso aqui, fica na Paraíba, lá em João Pessoa. É o ponto mais oriental do Brasil. Aliás, lá na Paraíba, até alguns dizem que esse não é o mais oriental. Tem um outro ponto lá que é um pouquinho mais para frente, mas acabou ficando como ponto turístico e tal. Isso foi quando eu visitei lá. O pessoal comentou isso, eu não me preocupei em tirar limpo. Mas esse ponto aqui é estudado como o ponto mais oriental do Brasil. Então, o nome, certo? Tá tudo belezinha, tudo certinho. É a ponta de Seixas, sim, é oriental. O problema é que ele está falando que fica em Pernambuco, mas fica na Paraíba. Então é equivocado. É um erro, certo? Ah, mas seria a última alternativa. Os climas predominantes no estado são o tropical atlântico, ou litorâneo úmido, ou tropical úmido, tropical litorâneo. Todas as denominações estão valendo. E o semiárido, verdadeiro. Pessoal, o clima tropical predomina na região da mata e um pedacinho das encostas do agreste, onde a umidade ainda chega. Agora, o interior é um clima do tipo semiárido. Beleza? Então são os dois tipos de clima predominantes no estado de Pernambuco. Então aqui, a alternativa incorreta é a letra D de dado. Certo? Então é que ele listou algumas características de Pernambuco, pediu para você marcar errada. É a letra D. Certo? Muito bem. Terceiro. Sobre as características populacionais de Pernambuco. É correto afirmar que, vamos lá, população, demografia. Pernambuco, com cerca de 8.700.000 habitantes, é o estado mais populoso da região Nordeste. A população estadual está distribuída de forma desigual no território, visto que as regiões litorâneas concentram maior contingente populacional, em contrapartida, o interior é pouco populoso. A maioria dos habitantes de Pernambuco reside em áreas rurais, pois a agropecuária é a principal atividade econômica. D. Os pernambucanos desfrutam de elevado padrão social, não havendo problemas de ordem socioeconômica. E. Por ser a sub-região com maior extensão territorial em Pernambuco, o sertão é mais populoso. Pessoal, aqui poderia ter um ou outro item que deixou você em dúvida, principalmente a letra A, porque está falando de uma quantidade de habitantes e quer saber se é o estado mais populoso. Mas se ela, pois é, aí que eu boiei um pouco. O que é esse negócio de populoso? Pessoal, vamos lembrar que é assim. Quando em demografia alguém usa a expressão população absoluta, o que eu tenho que pensar com isso aqui? Pessoal, pelo amor de Deus, você tem que pensar que todas as vezes que alguém usa a palavra absoluto, ele está falando em 100%. O absoluto é 100%. Então o absoluto é o número total de habitantes de um lugar. É o total de habitantes. E para isso aqui, a gente aplica o adjetivo populoso. Se um local tem muitos habitantes, ele é populoso. Se ele tem poucos habitantes, ele não é populoso. Só que aí nós temos um outro conceito, que é a população relativa. Ah, Marcelo, população relativa, o que vem a ser isso? População relativa é a população em relação a alguma coisa. E o que o nosso amigo Newton na física diz que todos nós ocupamos? Espaço! Todos nós ocupamos espaço. Certo? Então, se eu tenho a população em relação ao espaço, o que é a população relativa? É o número de habitantes por quilômetro quadrado. Ah, Marcelo, mas eu aprendi isso aí com outro nome. Já sei. Você vai falar para mim
que você se lembrou de densidade demográfica, que é o número de habitantes por quilômetro quadrado. Ah, peraí, você está me dizendo que é sinônimo? Sim, sinônimo. População relativa, densidade demográfica. E para isso aqui eu aplico o adjetivo povoado. Ou seja, se um determinado local tem muitos habitantes por quilômetro quadrado, então ele é densamente povoado. Se ele tem poucos habitantes por quilômetro quadrado, ele é fracamente povoado. Beleza? Então, fazendo essa remissão, buscando essa revisãozinha, vamos começar lá. Certo? Muito bem. Com cerca de 8,7 milhões, Pernambuco é o estado mais populoso do Nordeste. Pessoal, falso. Marcelo, falso? Falso, meu querido. Pelo amor de Deus, aqui é o mais populoso. Falso. O estado mais populoso do Nordeste é a Bahia, pô. É a Bahia. Certo? Pernambuco não é o estado mais populoso. Tá? B. A população estadual está distribuída de forma desigual no território, visto que as regiões litorâneas concentram maior contingente populacional. Em contrapartida, o interior é pouco populoso. Alguém tem alguma dúvida disso? Olha o tanto de pontinho preto que tem aqui. Certo? Olha aqui. Como que está mais rarefeito. Certo? Então é uma afirmação absolutamente correta. Sem problema. Beleza? Agora, letra C. A maioria dos habitantes reside em áreas rurais, pois a agropecuária é a principal atividade econômica. Falso! Pernambuco é um estado urbanizado, arredondando é 80-20. 80% nas cidades, 20% no campo. A maioria da população é urbana. E a agropecuária não é a principal atividade econômica. Extremamente importante, claro, é relevante, ninguém vai desprezá-la, mas a maior parte do produto interno bruto de Pernambuco, do PIB, vem do setor terciário, comércio e prestação de serviços. Certo? Letra D de dado. Gente, aí é complicado. Essa estava fácil para eliminar. A tal história. Lembra que eu falei agora há pouco do macete? Pessoal, pelo amor de Deus. Quem sou eu, né? Mas o cara botou numa sentença, numa frase, palavras como totalmente, exclusivamente, apenas, somente. Gente, é muito complicado. Significa que é só aquilo ali e mais nada. Agora, olha o que o nosso amigo colocou aqui. Não havendo problema. Qual é o estado brasileiro que não tem? Essa aqui era uma que você eliminava fácil. Certo? Letra E. Por ser a sub-região com maior extensão, o sertão é o mais populoso. Falso, gente. Já respondemos aqui que é desigual. Então, o gabarito é a letra B, pô. Gabaritada a questão. Tá certo? Beleza? Muito bem. Vamos lá. 4. Analise as afirmativas sobre as características econômicas de Pernambuco e assinale a alternativa correta. Vamos lá. O setor de serviços é o principal responsável pelo PIB de Pernambuco, impulsionado pelo turismo e pelo comércio. B. Importante atividade econômica nos séculos anteriores, a agricultura não contribui mais para o PIB estadual. C. O setor industrial sofreu retração nos últimos anos, resultado da crise econômica que provocou diminuição de investimentos no setor no estado. D. Apesar do potencial turístico do estado, essa atividade é pouco desenvolvida, sobretudo pela falta de estrutura hoteleira. E. Pernambuco tem carência de investimentos no setor de alta tecnologia, inexistindo tecnopolos no estado. Pessoal, olha só. De novo, eu sei que já abordei alguma coisa ali, mas vamos pegar o absurdo primeiro, certo? Vamos lá. O setor industrial, ou melhor, importante atividade econômica nos séculos anteriores, a agricultura não contribui mais para o PIB. Gente, por favor, você falar que a agricultura não contribui mais, significa então que é zero, porque você falou não contribui. Não contribui.
E alguém aqui vai se esquecer que no Brasil colônia, um bom tempo, Pernambuco foi a principal capitania, a mais rica, devido à cana-de-açúcar. Quer dizer que hoje lá não tem mais cana-de-açúcar. Não tem mais o pessoal lá da agricultura irrigada, da fruticultura irrigada em Petrolina. Não tem mais isso. Isso é falso. Então essa é uma afirmação absurda que você elimina. Certo? Segundo, pessoal, que até quem é de fora vai estranhar. Apesar do potencial turístico do estado, essa atividade é pouco desenvolvida, sobretudo pela falta de estrutura hoteleira. Gente, quer dizer então que locais como Porto de Galinhas, Calhetas, certo? Quer dizer que tudo isso é desconhecido, ninguém vai lá. Claro que tem uma boa estrutura. Claro que é uma atividade bem desenvolvida, certo? Então dizer isso aqui de Pernambuco é um absurdo. Ah, Marcelo, mas aí sobraram as três que eu não tinha muita clareza. Tem uma aqui que realmente pode te induzir ao erro, certo? A letra E. Pernambuco tem carência de investimentos no setor de alta tecnologia, inexistindo tecnopólios no estado. De novo, olha a força da palavra. Inexistindo. Não existem. Eu sei que aí, pessoal, é mais para quem mora em Pernambuco, certo? Mas a aula de economia de Pernambuco que a gente teve, e até abordando a região metropolitana do Recife, tá? Todos vocês sabem do projeto do Porto Digital. O Porto Digital, segundo uma empresa de consultoria americana, a A.T. Kearney, é hoje o maior parque tecnológico do Brasil, que está ali em Recife. Certo? O fornecedor da mão de obra qualificada é a Universidade Federal de Pernambuco, que tem um dos melhores cursos de ciência da computação do Brasil, o pessoal lá do Centro de Informática. Certo? Sim, lá da UFPE. Então falar isso aqui é falso. Tem tecnopolo sim. Inexistindo está errado. Pô, Marcelo, então eu fiquei entre a A e a C. E aí, meu caro? Até pelo que eu falei agora há pouco, você já sabe qual é o gabarito, tá? Que é o seguinte. O setor industrial sofreu retração nos últimos anos, resultado da crise econômica que provocou diminuição de investimentos no setor no estado. Pessoal, para você ter uma ideia, você teve a abertura da refinaria Abreu Lima, você tem a abertura do estaleiro Atlântico Sul, a nova fábrica da Jeep, Fiat, né, Chrysler, é lá em Goiânia, na Mata Norte. Quer dizer que houve uma retração de investimentos no estado negativo. O setor industrial recebeu muito investimento nos últimos anos. Então é uma afirmação falsa. Agora, o setor de serviços é o principal responsável pelo PIB de Pernambuco, impulsionado pelo turismo e pelo comércio. Comércio e prestação de serviços. Absolutamente verdadeiro. Correto. Que eu já tinha falado na questão passada. Eu tinha abordado en passant. Gabaritada a questão. Tá ok? Próxima. Olha lá. No mapa a seguir, você encontrará no mapa um mapa, né, no qual se encontra delimitada uma determinada área que vem sendo estudada por sociólogos, geógrafos e economistas em especial. Assinale a alternativa que se refere a essa área. Muito bem, está aqui a área. Vamos destacá-la aqui. Está aqui. Tá? Beleza? Muito bem. Você vê que basicamente é aqui o litoral norte e o interior do Nordeste. Certo? Muito bem. Como que se denomina essa área? Vamos lá. Espaço que será beneficiado pela transposição das águas do São Francisco. Área de predomínio do clima AW, segundo a classificação de Köppen. Polígono das secas. Polígono da influência futura da ferrovia transnordestina. Espaço ocupado pelas caatingas hidrófilas. Meu Deus, Marcelo, como é que eu vou saber, cara? Aqui ficou complicado. Certo? Partindo daquele princípio, o que eu já eliminaria aqui? Meu caro, você eliminaria uma coisa aqui. Só para começar. Tem uma aqui que é mais difícil, mas vamos lá. Pessoal, por favor, você tem um hidrante, que é onde o bombeiro conecta a mangueira para jogar água no incêndio.
Você tem, por exemplo, direção hidráulica do carro, que tem que botar fluido. Você tem o hidrômetro da sua casa, que é para medir o consumo de água. Pessoal, o prefixo hidro está lembrando o quê? Ah, mas é claro, é água. É água. Como que você vai dizer que a caatinga é hidrófila? Ah, Marcelo, mas esse filo aí é o quê? Pessoal, por favor, língua portuguesa, de novo. Vamos lá. Moçada, qual é o nome do médico que toma conta de criança? Pediatra. Pediatra. Quem gosta de criança, como é que se chama? Pedófilo. Eu sei que você está querendo falar que é tarado, sei lá o quê. Calma, mas a tradução é essa. É gostar de filo. Pedófilo. Ele gosta de crianças. Certo? Adivinha o que é uma vegetação hidrófila? Já sei, mas ela gosta de água. Agora, como que ela vai achar água na caatinga, que é clima semiárido? Como que você vai ter esse tipo de vegetação lá? Caatinga é vegetação xerófila. Clima seco, cactáceas. Então você eliminaria a letra E. A letra E não pode ser. Certo? Não pode ser. Tá ok? Beleza? Muito bem. Marcelo, qual outra coisa que eu poderia, sim, eliminar? Ó, conhecendo o Nordeste, tendo um bom conhecimento. Você está vendo a área toda aqui. Aqui ele se refere. Espaço que será beneficiado pela transposição das águas do Rio São Francisco. Gente, presta atenção. Isso aqui é verdadeiro. Tem uma região aqui, tem o eixo norte, tem o eixo leste, que será beneficiado pela transposição. Mas, gente, essa parte aqui não. Essa parte aqui não. Porque essa parte aqui é a parte da Bahia, pô, é onde o Rio São Francisco já passa. Os canais de irrigação serão para cá, pô, norte e leste. Então, não é toda essa área que será beneficiada pela transposição do São Francisco. Portanto, isso aqui é falso. Certo? Marcelo, qual outra? Tem uma aqui que eu sei que é mais complicada, tá? Que é o seguinte. Área de predomínio do clima AW, segundo a classificação de Köppen. Pessoal, o cara colocar isso aqui numa prova para vocês é pesado. É pesado, tá? Porque a classificação de Köppen, por favor, a classificação de Köppen é a famosa classificação da sopa de letrinha, tá? Se você não conhecia. Essa classificação, moçada, essa classificação, tá aqui, ó, é a classificação climática de Köppen-Geiger, tá? Desculpa, tenho que raspar aqui. É uma classificação climática. É uma classificação do tipo genérico, tá? Ela se preocupa em descrever o clima como ele é, tá? E ela é muito conhecida porque nessa classificação você tem o famoso esquema, que a gente chama assim, eu brinco com a turma em sala de aula, você tem o famoso esquema da sopa de letrinha. Sopa de letrinha ele procura caracterizar os climas usando letras para cada tipo, tá? Então, olha aqui, a primeira letra, que é a maiúscula, ela caracteriza como é que é o tipo do clima, quando principalmente a temperatura. Então, olha aqui, um clima do tipo A é quente, é tropical. B é árido. C é mesotérmico, temperado. D é microtérmico. E E é glacial, frio. Então, a primeira letra do clima sempre é maiúscula e caracteriza principalmente a temperatura. Aí vem a segunda letra, que é para descrever a precipitação pluviométrica, chuva. Tá? Então, você tem, por exemplo, S maiúsculo, clima de estepe. W maiúsculo, precipitação anual menor que 250 mF. Aí está aqui o W. W, chuva de verão. Beleza? Pessoal, isso quer dizer que um clima quente com chuva de verão, W, pessoal, isso é típico aqui de Mato Grosso, onde eu moro. Se essa afirmação de clima W fosse para essa área aqui, ó, absolutamente verdadeiro. AW.
tropical com chuva de verão. Mas para o interior do Nordeste, negativo. Certo? Pô, Marcelo, peraí. Então a letra A está eliminada. Certo? A letra B está eliminada. A letra E está eliminada. E agora? Ficou a letra C e a letra D. Qual das duas? Polígono da seca ou polígono da influência futura da ferrovia transnordestina? Pessoal, por gentileza, vocês sabem muito bem que o gabarito é a letra C, pô. A rodovia transnordestina, realmente ela vai passar por aqui, mas ela corta em direção ao estado de Tocantins, pô. Pra cá. Beleza? Tudo bem? Então ela não tem área de abrangência aqui, pô. Aqui vai ser a ferrovia leste-oeste, que sai de Ilhéus, e a turma fala que quer chegar até aqui em Lucas do Rio Verde. Que é o que a turma também está chamando de ferrovia bioceânica. Que é para sair daqui e se torar para cá pelo Peru, chega até o Pacífico. Tá? Então a alternativa correta para essa área, que é a região da Caatinga, do semiárido, é a região do polígono das secas. Tá certo? Muito bem. Sexta. Vamos lá. As bacias hidrográficas são comandadas pelas condições climáticas, que resultam sempre na determinação do regime fluvial. Marcelo, por favor, eu não entendi o que é regime fluvial. Deixa eu te explicar. Pessoal, tem regime para engordar? Tá maluco, Marcelo? Claro que não. Claro que tem. Claro que tem. O cara, quando é muito magrinho, de repente ele pode adotar um regime para engordar, ganhar massa. Uai, pode. Eu sei que o mais comum é para emagrecer, mas tem. Agora, presta atenção. Se eu dissesse para você regime de um rio, certo? Muito bem. Como que você pensaria que é isso? Como que você adaptaria isso a um rio? Já sei, Marcelo. Quando ele está gordo, ele está cheio. Quando ele está magro, é porque ele está seco. Então, o regime de um rio é o ciclo de cheia e seca dele. E isso depende do clima? Claro que depende, Marcelo, porque aqui, principalmente no Brasil, o rio engorda quando chove. E ele emagrece quando para de chover. Certo? Muito bem. Quem, por exemplo, vai estudar a hidrografia da região nordeste do Brasil, necessita entender bem essas relações. Com relação a esse assunto, observe a foto a seguir. Que tipo de fluvial a foto retrata? Pessoal, com todo respeito, vocês estão vendo a foto aqui, desculpa, alguns podem até reclamar, tal, mas não está tão mal definida assim. Você está vendo que aqui parece que é o leito do rio, é a calha dele, está aqui, ó. Agora parece que ela está como, Marcelo? Aqui não tem água, ele está seco. O rio está seco, ele secou. Claro, provavelmente é um rio do interior do Nordeste, clima semiárido, sem chuva há muitos meses. Ele secou. Agora, qual tipo de regime seria esse? Será que é um regime equatorial? Será que é um regime endorreico? Será que é arreico? Sazonal intermitente? Ou kárstico? Marcelo, tem nome aí que está complicado, hein? O que é esse negócio de kárstico? Pessoal, isso aqui você pode esquecer. Todas as vezes que a turma fala de uma estrutura kárstica, significa uma estrutura calcária. Ele botou aqui só para confundir. Marcelo, e o que é endorreico? Primeiro, endorreico não é regime. Endorreico é a drenagem de um rio. É para onde que ele joga a sua água. Lembre-se, você vai ter que tomar uma endovenosa. Você vai fazer uma endoscopia. O prefixo endo significa o quê? Marcelo, é para dentro. Então, drenagem endorreica é todo o rio que deságua em um lago. Porque um lago não é um pedaço de água cercado de terra por todos os lados. Se o rio cai dentro do lago, algum dia essa água chega no oceano? Não. Então o oceano é fora. Se o rio deságua no oceano, a drenagem dele é exorreica. Olha o prefixo ex. Expulsar o jogador, extrair o dente, extirpar o tumor. Para fora. Então, quando um rio deságua no oceano, ele joga sua água para fora. Aí a drenagem é exorreica. Quando ele deságua dentro de um lago, a drenagem é endorreica.
Então, endorreico é drenagem, não é regime. Ah, Marcelo, e arreico? Também é drenagem. É quando um rio simplesmente chega num determinado local, a água infiltra e ele termina ali. Que é o caso do Okavango, lá na África. Certo? Esse é um caso mais conhecido. Tá, beleza? Mas isso aqui é drenagem. Tudo bem? Regime mesmo aqui só tem dois. O equatorial e sazonal intermitente. E aí, qual dos dois? Marcelo, aí foi mais fácil. Porque equatorial me lembra a região amazônica. E na região amazônica chove muito. Chove muito. Lá não vai ter rio seco. Agora, Marcelo, veja bem. O que significa a palavra sazonal? Pessoal, sazonal vem de season. Season. Estação, época, temporada em inglês. Então é sazonal. Quer dizer, tem uma época que chove e uma época que seca. Mas só que ele é intermitente. Que é sinônimo de quê? Marcelo, temporário. É um rio temporário que depende da época de estação de chuva. Se eventualmente chove aqui nesse lugar, vai ter água correndo aqui. Agora, se fica um longo período de seca, ele seca. Então, ele é sazonal intermitente. Essa eu acho que as palavras aqui podiam confundir um pouco, mas a maioria já sabia o significado disso aqui. Então, essa estava fácil. Gabaritada. Certo? Muito bem. Sétima. Opa! Olha só, aqui nós temos uma divisão do mapa de Pernambuco, certo? E tá aqui o mapa, tá aqui, não é essa questão. E ele pediu para você relacionar a coluna da direita, da esquerda com a direita, tá? Muito bem. Pessoal, de novo, quem sou eu para falar isso, negócio do macete, de novo, perdão. Você sabe muito bem que quando você tem uma questão como essa, que é para relacionar as colunas, botar V ou F, é claro que você vai resolver por eliminação. É um princípio que você tem uma coisa simples que você vai fazer, certo? Que vai auxiliar você a matar a questão. E para isso, obviamente, você vai buscar aquilo que você tem certeza que você sabe. Então vamos tentar ajudar aqui, presta atenção. Eu sei que os números aqui estão pequenos, mas aqui é assim, ó. 4, 3, 2, essa bolinha aqui, 5 e 1, tá? Esses são os números, tá ok? Muito bem. Pessoal, por favor, tenta achar para mim esses 5 números. Um número que você bate o olho e você fala, eu sei o que é isso. Em Pernambuco, Marcelo, eu sei o que é isso. Sabe qual que eu recomendaria? Eu tenho certeza que todo mundo aqui está louco para falar. Qual, Marcelo? O número 1. O número 1. Porque você sabe que o número 1 aqui, moçada, o litoral tem a região metropolitana de Recife, tudo bem. Mas esse número 1 é a zona da mata. É o litoral, é a zona da Mata Atlântica, clima tropical, Mata Atlântica, floresta tropical. Certo? É o litoral pernambucano. Então, isso nós sabemos. Nós temos certeza absoluta disso. Certo? Então, o que eu tenho que fazer? Vamos lá. Número 1. Clima semiárido, não, está fora. Clima quente e úmido com chuvas de outono e inverno, vegetação de floresta latifoliada. Marcelo, beleza. Pode ser. Está aqui, quente e úmido, chuvas no outono e inverno principalmente, floresta latifoliada, folhas largas, pode ser. Clima local quente e úmido, não é serrano, litoral, planinho. Clima semiárido, não é. Clima semiárido, não é. Então, moçada, nós já matamos aqui, pô. Pronto. A faixa 1, que é a zona da mata, só pode estar aqui. Certo? Beleza?
Muito bem. Pessoal, presta bem atenção. Quantas alternativas nós já eliminamos? Marcelo, eliminei a letra D, eliminei a letra E. Só sabendo isso, tá? Já eliminei a letra D e a letra E. Sobrou A, B e C. Muito bem. Agora vamos lá. Marcelo, vamos procurar uma outra coisa que eu tenho certeza que eu sei o que é. Então vamos lá. 4, 3, 2 e 5. Marcelo, com todo respeito, isso aí a gente estudou em relevo de Pernambuco, certo? Mesorregiões, tal. Eu acho que eu sei o que é esse número 5. Eu sei o que ele é. Porque eu estou vendo que ele está entre o litoral e o interior. E ele botou numa área menorzinha. Esse número 5 aqui provavelmente está no Planalto da Borborema, é topo. Você entendeu? Beleza. Então eu sei que aqui é uma área de serra. É uma área de serra. E lá eu vi o que você colocou aqui, ó. O 1 aqui. E teve uma parte aqui, ó. Clima local com área serrana. E você falou que ainda quente e úmido, a chuva chega até lá. Então o número 5 está aqui. Tranquilo. Ele está aí. Certo? Beleza? Muito bem. Com isso, o que eu fiz? Eliminei a letra C. Pronto. Certo? Eliminei a letra C. Tá? Agora, olha só. Moçada, sobrou a letra A e a letra B. Eu já fixei o 1 e o 5. O 1 e o 5. Esses dois eu sabia quem eram. Um, a zona da mata, e outra, uma parte do agreste, região serrana. Falta o resto. Vamos lá. 4, 3, 2. Marcelo, não é por nada não, mas eu acho que essas 3 regiões aí eu vou trabalhar com clima semiárido. Não tem como, eu já vi lá nas colunas, eu sei que é clima semiárido. Agora, quem que é quem? Gente, presta atenção. Eu acho que vocês sabem quem que é o número 4. Tá? Número 4. Vamos lá. O 1 e o 5 já estão aqui. Certo? Beleza? Muito bem. Marcelo, clima semiárido com chuvas predominantemente de verão. Vegetação de caatinga. Ou seja, quando chove é no verão e a vegetação é caatinga. Marcelo, o número 4 é aqui. Ah, mas como que você pode ter certeza? Pessoal, presta bem atenção. Presta bem atenção. Desculpa, tá? Todo mundo viu lá atrás que quando... Perdão. Eu boto óculos, né, o cabeçudo. É que eu saí lá. Desculpa. Marcelo, é o seguinte. O que eu percebi é que aquela região 4 que você colocou, aquela região 4, ela está mais para a fronteira aqui com Piauí e Bahia. Você entendeu? Ela está aqui. Tudo bem, a vegetação é de caatinga e tal. Mas nós sabemos muito bem que a Bahia para cá, ela tem cidades aqui como Juazeiro, tal, aqui é Petrolina, Pernambuco. E para cá está Luiz Eduardo Magalhães, Barreiras, certo? E aqui no sul do Piauí, Maranhão, todo mundo sabe que a soja também está chegando para cá. Ela está chegando para cá. Porque, por incrível que pareça, aquele clima tropical do tipo AW traz um pouco de chuva para cá no verão. Que foi o que eu falei para vocês, aquela questão do Wzinho, a chuva de verão. Então, eventualmente, essas massas úmidas chegam aqui no verão e provocam chuva. Mas são chuvas escassas e irregulares. E a vegetação é de caatinga. Então, aqui, você tem um clima semiárido, que a vegetação é de caatinga, e influenciado pelas chuvas de verão do clima tropical do centro do Brasil. Beleza! Por isso é que o número 4 encaixa aqui. Certo? Beleza?
Marcelo, mas aí é que tá. Bom, por aí a gente já matou a questão, Marcelo. É a letra A. Eu já vi o gabarito. Mas aí a sequência fica 2, 3. E eu tô com uma dúvida. Por que você tem aqui uma caatinga hipoxerófila e aqui uma caatinga hiperxerófila? Eu não sei isso. Deixa eu explicar para você. Vamos lá. Moçada, presta atenção. Vocês estão vendo que o número 2 está bem aqui e o número 3 está aqui. Certo? Então veja bem. Como o número 2 é uma área já de clima semiárido, mas mais encostada na zona da mata, então eventualmente isso aqui pode receber um pouco de umidade. Então quando você fala que uma pessoa tem hipoglicemia, está com açúcar baixo, certo? Tem hipossuficiência renal, o rim não está funcionando direito, está abaixo do que poderia. Então significa que aqui, xerófila, é vegetação de cactácea, seca e tal, mas é hipoxerófila. É uma vegetação seca, mas não é tão seca assim, porque ainda recebe um pouco de umidade que eventualmente vem do litoral. Você entendeu? Agora, essa área mais interior, aqui ela é hiperxerófila. Ela é bem seca mesmo, porque dificilmente a umidade chega lá vindo por aqui, ou vindo por aqui. Então é uma área mais seca do que essa e essa. Tá ok? Mas é clima semiárido, tá? Então, moçada, o gabarito é a letra A, pô. 4, 1, 5, 2, 3. Eu vou ser bem franco com vocês, moçada. Essa aqui era uma questão difícil. O 1 e o 5 ajudavam. Zona da mata e região serrana. A zona da mata ajudava você para ficar com 33% de chance de acerto. Se você pegasse o agreste e região serrana, suas chances iam para 50%. Aí você teria que ter essa visão com relação ao comportamento da vegetação, se era menos ou mais seca, e as chuvas de verão que vêm do interior do Brasil e podem atingir a parte ocidental de Pernambuco. Tá? Com todo respeito, essa aqui é uma questão difícil. Tá? Acima da média. Tudo bem? Mas está gabaritada. Certo? 8. Tá lá. O atual percentual da população urbana e rural em Pernambuco, representado no gráfico a seguir, demonstra uma considerável mudança na condição geográfica desse estado. Está aqui, ó. População rural e urbana. Tá? Arredondado, 20% a 18%. Certo? Peraí. 20 a 8. É 19,8, 80,2. 20% a 80%. Muito bem. A análise do gráfico permite afirmar que essa mudança ocorreu com... Vamos lá. De novo, é o tipo da questão que você resolve por eliminação. Certo? Muito bem. Essa mudança ocorreu com uma estrutura agrária concentradora, associada à expulsão da população rural, que migra para as cidades em função da ausência de oportunidades no campo. 2. A modernização agrícola, que reduziu o tempo de emprego nesse setor e substituiu o trabalho permanente pelo trabalho temporário. 3. Formas de exploração e uso dos solos, que demandam pequenas propriedades e absorvem grande mão de obra durante todo o ano produtivo. 4. Uma produção agrícola tradicional, independentemente das condições naturais, características da mesorregião do sertão pernambucano. 5. A agricultura canavieira, na mata pernambucana, que fixou o trabalhador rural no campo, desenvolvendo mecanismos de produtividade no período posterior à moagem e à colheita. Muito bem. De novo, como é que nós trabalhamos mesmo, Marcelo? Por eliminação. Certo? Eu analisei as alternativas, certo? Agora eu tenho que ver aquilo que está absolutamente errado. Tá? Absolutamente errado. Então eu já vi uma coisa aqui, Marcelo, que está absolutamente errada. Qual? O item 4. Uma produção agrícola tradicional, independentemente das condições naturais. Como é que é?
Quer dizer que você vai produzir no sertão pernambucano, independentemente das condições naturais, na área mais seca. É uma afirmação falsa, gente. Então aí, isso significa que a alternativa correta não pode ter o item 4. Não pode ter. Ah, mas eliminou só um. Não tem problema. Nós temos que trabalhar para matar a questão. É assim que funciona. Qual outra que nós vimos aqui que apresenta um equívoco brutal? Marcelo, por gentileza, com todo respeito. Formas de exploração e uso dos solos que demandam pequena propriedade e absorvem grande mão de obra. Espera aí. Quer dizer que numa pequena propriedade, onde geralmente predomina o trabalho familiar, eu vou absorver grande mão de obra? É um contrassenso. É um contrassenso. Uma pequena propriedade, grande mão de obra. Não vai. Certo? Beleza? Então, a 3 está errada. Resultado. Pronto. Já aumentei minha chance de acerto para 50%. Ô Marcelo, mas peraí. Agora eu vou falar de uma que eu sei que está certa. Ah, é qual? O número 1. O número 1 tá. Marcelo, a estrutura fundiária, a estrutura agrária no Brasil, ela é concentradora de terras. Você tem muita terra nas mãos de poucas pessoas. Isso associado à expulsão da população rural, que migra para as cidades em função da ausência de oportunidade do campo. É verdadeiro. É verdadeiro. Se você não encontra oportunidade na cidade, no campo, o cara migra para a cidade. É absolutamente correto, pois ele não falou nada de errado. E o item 5? A agricultura canavieira na mata pernambucana. Está indo bem, é verdadeiro. Que fixou o trabalhador rural no campo, desenvolvendo mecanismos de produtividade no período posterior à moagem e à colheita. Pessoal, desenvolvendo mecanismos de produtividade no período posterior à moagem e à colheita. Meu caro, então por que o cortador de cana é chamado de boia fria? Trabalhador volante, corumba ou corumbá, sei lá, ele é temporário. Ele só trabalha durante a safra. Certo? Não tem fixação dele depois da colheita e da moagem da cana. Ele vai fazer o quê? É claro que isso aqui é um equívoco. Certo? A modernização agrícola, que reduziu o tempo de emprego nesse setor e substituiu o trabalho permanente pelo trabalho temporário. Marcelo, verdadeiro, pô, hoje você mecaniza, você precisa só de um trabalho temporário. Trabalha no período da safra e depois você está dispensado. Certo? O item 1 e o item 2 são verdadeiros. Os outros são falsos. Está gabaritada a questão. Tá joia? Próxima. O Vale da Fartura. A irrigação cria um pomar verde às margens do São Francisco. Projetos transformaram a aridez do sertão num cenário de prosperidade em pouco mais de uma década. A vedete do São Francisco é Petrolina, a 700 quilômetros de Recife. Ela disputa com a cidade paulista de Ribeirão Preto o título de Califórnia brasileira. Entre o otimismo da notícia e a realidade do espaço em questão, pode-se afirmar que a irrigação, a agricultura irrigada, vamos lá, permitiu a expansão agrícola em Petrolina, levando sua produção a competir com Ribeirão Preto no mercado externo. Beneficiou a maior parte da população das margens do São Francisco, incrementando a produção de gêneros alimentícios tradicionais. Favoreceu as empresas nacionais e estrangeiras alocadas na região, implantando no Nordeste mais uma área de agricultura de exportação. Desenvolveu os municípios da bacia hidrográfica, estimulando a organização de cooperativas agrícolas entre os barranqueiros. Contribuiu para o crescimento urbano de Petrolina, sendo determinante a sua posição geográfica ribeirinha e sua condição de nó rodoviário. Certo? Pessoal, ele está falando da irrigação. Tá? Muito bem. Vamos lá. Marcelo, eu sei que eu acho que eu vou ficar entre duas aqui, porque tem uma que está me deixando com muita dúvida. Certo? Mas
Marcelo, eu sei que a letra B está errada. O cara falou que a irrigação beneficiou a maior parte da população às margens do São Francisco. E com gêneros tradicionais? Não, Marcelo, é fruticultura, é manga, laranja, uva, irrigado. E isso não é gênero tradicional, não é arroz, feijão, milho. A letra B está fora, é falsa. Marcelo, a letra D também. Não tem como. Desenvolver os municípios da bacia hidrográfica, estimulando a organização de cooperativas entre os barranqueiros. Pessoal, se desenvolver os municípios da bacia hidrográfica, todos os municípios da bacia do São Francisco tinham que ter se desenvolvido. Isso é falso. Certo? Além da afirmação falsa de estimular a criação de cooperativas. Furado. Aí você ficou na dúvida, sério mesmo, entre as três. A C e a I. Qual delas? Gente, a letra E não é. Contribuiu para o crescimento urbano de Petrolina. Mas Marcelo, contribuiu, sim. Sendo determinante a sua posição geográfica ribeirinha e sua condição de nó rodoviário. Pessoal, com todo respeito, que Petrolina é ribeirinha, isso ninguém duvida. Agora que é um nó rodoviário, nem a pau. Não é. Você tem estados que, mas não é uma condição de nó rodoviário. Nó rodoviário é Brasília, pô, é Goiânia. Entendeu? Com todo respeito, fazendo a comparação até Cuiabá, pô, daqui sai a 163, a 364, a 070. Você tem um nó aqui. Estou fazendo só a comparação, tá? Petrolina não é um nó rodoviário. Tem uma posição ribeirinha, mas não tem essa característica. Pô, mas então eu fiquei entre a A e a C. E agora, mas ele está falando aqui que está competindo com o Ribeirão Preto pelo título de Califórnia brasileira. Então é a letra A. Não é. Mas como, olha aqui, ele está falando, permitiu a expansão agrícola em Petrolina, levando sua produção a competir com o Ribeirão Preto. Pessoal, mas não compete nem a pau. Pode esquecer. Pode esquecer. A região de Ribeirão Preto, o interior de São Paulo, moçada, o interior de São Paulo, Araraquara, São José do Rio Preto, Bebedouro, Sertãozinho, Mirassol, certo? Essa região é o cinturão citrícola brasileiro, o cinturão da laranja brasileira. É a maior a região que mais produz laranja, a maior produtora do Brasil. A produção de Petrolina não compete com a de Ribeirão. Fica muito atrás. Muito atrás. Quando ele compara a questão de Califórnia brasileira, ele está falando em relação à prosperidade, à riqueza que foi gerada, não à produção total. A produção de Petrolina não compete com a de Ribeirão Preto. A de Ribeirão Preto é muito maior. Beleza? Agora, favoreceu empresas nacionais e estrangeiras alocadas na região, implantando no Nordeste mais uma área de agricultura de exportação. Verdadeiro. Verdadeiro, e todos aqui sabem, quer dizer, todos não sabem, mentira, chatice minha, mas o pessoal lá de Pernambuco. Marcelo, mas se Petrolina está lá no interior de Pernambuco, Marcelo, olha a posição de Petrolina, pelo amor de Deus. Como que você está falando que vai voltar para exportação? Olha a distância para cá. Pessoal, peraí, vocês estão achando que essa exportação aqui é por navio? Navio? Não, meu querido. Lá em Petrolina você tem o Aeroporto Internacional Nilo Coelho. Aeroporto Internacional Nilo Coelho. Sabe como que a produção de fruticultura sai daqui? É por avião, meu caro. É por avião, tá? Você me desculpe, perdão, se você não conhecia, certo? Agora, você já imaginou? Perdão, moçada. Porque aqui é bem melhor, né?
Pessoal, como que você me explica um 747 desse pousando lá em Petrolina? Cargolux, olha o tamanho do bicho. Nossa senhora, certo? Tá aquele aqui, ó. Esse é o aeroporto Nilo Coelho. Agora, aqui como que vai a fruta para fora? Tá aqui, doutor. Levanta o bico do bicho aqui, o nariz, bota lá dentro e vambora. Ah, Marcelo, isso aqui é fruta? É. Provavelmente é. Mercado externo. É assim que sai. Você entendeu? Porque é produto perecível, pessoal. Isso é óbvio, é produto perecível. Então é para exportação. E é por via aérea. Tá? Então o gabarito é a letra C. Tá joia? Muito bem. 10ª questão. Sobre as regiões de Pernambuco, analise as afirmações abaixo. 1. Na zona da mata, o clima é quente e úmido. O relevo se caracteriza por apresentar colinas convexas, que surgem dominantemente em terrenos cristalinos na porção oriental do estado, principalmente na Mata Sul. Assim como apresenta médias anuais de chuva superiores a 1.800 milímetros, temperaturas anuais em torno de 24 graus Celsius. Beleza. 2. No sertão, sobretudo a partir de Arco Verde, o relevo se mostra com predominância de superfície aplainada, dominado por pediplanos com relevos residuais, aqueles inselbergs, aqueles morros residuais que a gente falou. Apresenta precipitações anuais iguais ou inferiores a 800 milímetros. Também são encontrados ilhas de umidade, que são os brejos de altitude, tá? Onde você tem um índice maior de chuvas de 900 a 1.000 metros. Inclusive, essas áreas são muito valorizadas para a agricultura. Tudo bem. 3. O agreste marca a transição entre a zona da mata e o sertão. A policultura e a pecuária de corte são as principais atividades econômicas. Os rios são predominantemente perenes, sendo constatados apenas pela forma do leito e pela existência de alguns poços. Pessoal, presta atenção. Você vai ver, você vai ficar meio chateado, porque o que mata aqui é só um finalzinho. Descrição da zona da mata. Quente e úmido. Beleza. Tem colinas convexas? Tem. Você vai até o encosta do agreste? Tem. Tá? É um terreno cristalino? Sim, antigo, extremamente desgastado na parte oriental do estado, principalmente na Mata Sul. Chove bem, 1.800 milímetros ao ano, lembrando que 1 milímetro de chuva é 1 litro de água por metro quadrado. Temperatura anual em 24 graus Celsius de média. Tá certinho. Escreveu certinho. Sertão, sobretudo a partir de Arco Verde. O relevo é mais aplainado, tem a presença de inselbergs, que são esses morros residuais. As precipitações são inferiores a 800 milímetros. E você tem algumas ilhas de umidade, que são esses brejos de altitude. Certo? Verdadeiro. Sem problema. Agreste. É a transição entre a zona da mata e o sertão. Certinho. Policultura, pecuária de corte, principais atividades econômicas. Rios são predominantemente perenes, sendo constatados apenas pela forma do leito e pela existência de alguns poços. Aí é que pegou. Pessoal, primeiro, pecuária de corte. Pecuária de corte é predominante no sertão. No sertão. Tá? Até aqui ele estava indo bem. A transição entre a mata e o sertão. Os rios são predominantemente perenes, sendo constatados apenas pela forma do leito e pela existência de alguns poços. Meu querido, o rio perene é aquele que nunca seca. Você não precisa constatar o leito ou um poço para falar que ele é perene ou não. Então, isso aqui invalida a alternativa. Resultado, só o item 1 e o 2 são verdadeiros. Certo? Ele começou bem aqui a afirmação. Aí ele fez a pegadinha aqui. Primeiro com pecuária de corte, que tem no agreste, mas você tem uma pecuária leiteira muito forte. A de corte predomina no sertão. E depois dizendo que os rios perenes são constatados pelo leito e pela existência de poços. Isso é falso. Certo? Vamos lá. 11ª. Pessoal, essa aqui é fácil. É fácil. Tá? Para quem se lembra, as aulas que nós tivemos, aqui são as mesorregiões de Pernambuco. São 5, tá? Região metropolitana do Recife, Zona da Mata, Sertão, São Francisco, e como que é o nome dessa região entre a Zona da Mata e o Sertão?
Ah, Marcelo, essa aí é a mesorregião do Agreste. Fácil. Essa aqui, moçada, é uma questão fácil. Se você pegar as mesorregiões de Pernambuco, essa é fácil. São só 5. Aqui, a do São Francisco, Sertão, Agreste, Zona da Mata e região metropolitana do Recife. Certo? Muito bem. 12. Sobre o relevo, observe o texto a seguir. São feições de relevo de topo plano, que se desenvolvem em terrenos sedimentares. Surge em Pernambuco como acontece em outros estados do Nordeste brasileiro, nas áreas ocupadas pelos sedimentos arenosos e areno-argilosos do grupo Barreiras. Acham-se entalhados pelos rios que compõem as bacias do Goiânia, Botafogo, Igaraçu e Capibaribe. Assinale a alternativa que contém a unidade de relevo acima descrita. Pessoal, por favor, presta bem atenção. Presta bem atenção. Conhecendo Pernambuco, a questão não está aqui, ó. A questão vai estar aqui embaixo. Certo? Pelo que nós estudamos. Primeiro, ele fez a descrição da forma de relevo. Primeiro, é um terreno sedimentar, formado principalmente por areia ou areia e argila, pertencente ao grupo Barreiras. Muito bem. Agora, a partir do momento que ele fala que essas formações estão em Goiânia, certo? Nas bacias do rio Goiânia, Botafogo, Igaraçu e Capibaribe. Pessoal, Goiânia, Botafogo, Igaraçu e Capibaribe são rios da bacia litorânea, que tem a vertente voltada para o Oceano Atlântico. Então nós estamos falando de uma forma de relevo que está no litoral, certo? Beleza? Tudo bem? Isso quer dizer que não pode ser o Planalto da Borborema. Porque o Planalto da Borborema é a zona de transição entre a Zona da Mata e o Sertão. Também não pode ser a Chapada do Araripe. A região da Chapada do Araripe está lá para a fronteira do Ceará. Certo? Pessoal, dessas 3 alternativas, tá? É uma feição de relevo de topo plano. Topo plano. Não é uma planície. Uma planície não tem topo. Ela é uma região plana, baixa. Sobrou quem? Petiplano do rio Capibaribe e tabuleiro costeiro. Certo? Qual que você eliminaria? Marcelo, eu eliminaria a do Capibaribe. Porque ele está falando que aparece em mais de uma bacia. Não é só na dele. Se é em mais de uma bacia, então tem que ser uma coisa mais ampla. Esse tipo de formação corresponde a quê? Gente, presta atenção. Está aqui, ó. Olha aqui. Certo? Primeiro, o topo é plano. Perceba que a cor aqui faz com que você lembre o quê? Muito argila, areia, aqui uma cor meio marrom, alaranjada. E o topo plano. Ah, Marcelo, esse paredão ou litoral é uma falésia, não é? Exato. Mas no Nordeste, isso aqui também é chamado de um tabuleiro costeiro ou tabuleiro litorâneo, certo? Que é a alternativa correta. Tá? É esse paredão à beira-mar. Tá joia? Tudo bem? Beleza. Vamos lá. 13. Ao longo do século XVII, 2 importantes correntes povoadoras desbravaram o interior do Nordeste brasileiro, particularmente o sertão. Foi um povoamento nitidamente pastoril, apoiado, sobretudo, na criação de gado bovino. Influenciaram favoravelmente esse fato. Pessoal, por favor, presta bem atenção. Se você vê essa imagem aqui, ó. Você vê essa imagem aqui. Aí eu pergunto para você,
O que é isso aqui? Aí você vai, tudo cangaceiro, para com isso. Pelo amor de Deus. Vocês viram o que eu digitei para aparecer isso aqui? O que foi? Vaqueiro. Vaqueiro. O esporte desse cara é vaquejada. É derrubar o boi pelo rabo. Você está vendo lá no fundo, ó a vegetação ressecada, ó o solo pedregoso. Você está no sertão. É pecuária extensiva. Certo? Por isso que ele está falando na questão que o povoamento do sertão teve forte influência pastoreado bovino. Então aquele ali é o sertanejo, é um vaqueiro. Trabalha com gado. Agora, o que favoreceu a criação de gado no sertão? Presença de salgema nos barreiros da região de São Francisco. 2. Clima tropical de altitude seco. 3. A natureza das formações vegetais abertas. 4. O caráter do relevo regional. 5. A drenagem sazonal permanente. Vamos lá. Moçada, o que vocês já viram aqui que é uma coisa meio controversa? Marcelo, pelo que você explicou lá atrás, o cara falar que a drenagem é sazonal permanente, não vai rolar. Você falou que no sertão é intermitente ou temporária. Então isso aqui não foi uma coisa que favoreceu. Você até podia ter água, mas essa drenagem aqui é falsa. Então, tô fora. Certo? Ô Marcelo, presença de salgema contribuiu? Por incrível que pareça, contribuiu. Sal é complementação mineralógica para o gado. E você tem depósitos de sal, gema. Tem. E isso favoreceu. Certo? Marcelo, clima tropical de altitude seco. Peraí. Tropical de altitude no sertão, mas o sertão é a depressão sertaneja. Como que o clima é tropical de altitude? Ele é tropical semiárido. Então isso aqui está fora. Natureza das formações vegetais abertas. Sim, a caatinga não é tão densa. É uma vegetação mais aberta que favorece a ocupação pastoril. O caráter do relevo regional. Correto. A caatinga é uma depressão aplainada que favorece a criação de gado. Sem problema. Então está gabaritada a questão. Certo? 1, 3 e 4. Tudo bem? Resolvido. Tá? 14. Vamos lá. Perdão, deixa eu só... Pessoal, essa aqui eu coloquei só porque tem a ver com a agricultura, tá? E tem a ver com o início da colonização do Brasil, acho que vale a pena. Então, olha só. É um tipo de sistema agrícola primitivo, adotado historicamente nos ecossistemas de floresta tropical, em que o ser humano derruba trecho da floresta, queimando-o como preparo da terra para o cultivo de subsistência, obtendo durante poucos anos, 4 a 6 anos, alimento. E, posteriormente, abandonando essa área que se tornou improdutiva. Passa, então, a ocupar novo trecho de floresta, e assim por diante. A área inicial abandonada, onde se estabeleceu vegetação secundária, após cerca de 20 anos, poderá ser novamente utilizada para o cultivo. Pessoal, presta atenção. Essa aqui é uma descrição do sistema mais primitivo de plantio que nós temos no Brasil. Que quando os portugueses chegaram aqui, os índios praticavam. Tá? Como você está percebendo, é um sistema em que derruba a floresta, queima, prepara a terra para o cultivo. Durante 4 a 6 anos, ela aguenta. A hora que ela perde a produtividade, você passa por uma nova área. E assim por diante. Com essas características, fica fácil saber qual a resposta. Mas ela não fica. Primeiro, não é plantation. Porque plantation é da cana-de-açúcar, que está até hoje. Foi assim que os portugueses começaram. Geralmente, quando a turma fala de plantation, sempre tem uma siglazinha que a turma procura lembrar. Tem alguns professores de história que trabalham muito com isso. Mel. Monocultura, trabalho escravo, certo? Para exportação em latifúndio. Tá? Então isso não tem nada a ver com esse tipo de agricultura. Marcelo, segundo,
intensivo? Também não. Marcelo, o sistema intensivo é essa agricultura moderna que a gente tem hoje aí. Mecanizada, emprega muito insumo, alta produtividade, soja, algodão, beleza? Não é essa. Outra, Marcelo, não vi rotação de cultura. O cara não fez nenhuma rotação de cultura. Ele cultiva, vai para outra área. Cultiva, vai para outra área. Isso não é rotação de cultura. Rotação de cultura é quando você planta aqui milho, aqui trigo, aqui descansa. Aí depois milho, trigo, descansa. Você faz uma rotação de cultura e de solo. Certo? Sistema de agricultura de vazante ou sistema de agricultura itinerante. Qual dos dois? Marcelo, se o cara está mudando de um lugar para o outro a cada 4, 6 anos, ele fica mudando a área de plantio, a isso nós damos o nome de agricultura itinerante, que era um sistema aqui antigo conhecido como coivara, muito praticado pelos índios, certo? Sistema primitivo de agricultura itinerante. Tá ok? Beleza? Próxima. A região nordeste do Brasil é, como afirmou certa vez o geógrafo pernambucano Manuel Corrêa de Andrade, uma região de contrastes naturais e socioeconômicos. Sobre essa região brasileira, é incorreto dizer que o que singulariza o macroespaço nordestino em relação às demais regiões do país é que seu território está submetido à influência do clima semiárido BSH. B. Nas áreas mais secas da região, domina um tipo de caatinga densa, denominada caatinga hiperxerófila, com predomínio de cactáceas. C. As condições geoambientais da região contribuíram de modo decisivo para a estruturação dos quadros regionais, colaborando, de certa maneira, para a localização e a variedade das atividades econômicas. D. Uma extensa área do interior nordestino apresenta uma unidade de paisagem denominada Depressão Sertaneja, que se caracteriza pelo domínio de colinas convexas e ausência de pediplanos. É uma área em que predomina certa monocultura. E, na zona da mata, em decorrência do regime de chuvas, os rios são dominantemente de caráter perene. São rios com elevado grau de poluição. Marcelo, por favor, ele quer que marca errada, mas aí eu estou meio boiando. Por exemplo, essa primeira, poxa, eu estava indo bem. Certo? Singulariza o Nordeste e as demais regiões. É que o Nordeste tem clima semiárido. Aí vem essa letrinha aqui, lascou. De novo. É aquela sopa de letrinha que eu falei para vocês. Certo? Beleza? É aquela sopa. Então, olha só. Quando a gente analisa o Nordeste brasileiro, naquela classificação da sopa de letrinha, olha só. Perdão. Gente, tá aqui o Nordeste brasileiro. Olha lá, a cor dele, laranja predominante, a área central, que é o sertão, algumas manchas aqui. Aí você tem que ir lá embaixo ver aqui que corresponde isso, pessoal. E na hora que você vai, tá aqui, ó. Cor laranjinha, BSH. É um clima seco, com um regime de chuva de estepe, abaixo de 800 milímetros ano, e quente o ano todo, que é o Hzinho, é a terceira letra, certo? Então falar que o Nordeste tem um clima do tipo BSH é absolutamente correto, certo? É correto. O problema é que, cara, perguntar isso, cara, é complicado, né? É chato, porque você tem que ficar decorando essa sopa de letrinha que tá aqui. Tá joia? Mas é uma afirmação verdadeira. Tudo bem? Ela é verdadeira. Tá? Vamos lá. Nas áreas mais secas da região, domina um tipo de caatinga densa denominada hiperxerófila,
com predomínio de cactáceas. É verdadeiro. Se ela é hiperxerófila, ela é muito seca. Então predominam cactos. Certo? As condições geoambientais da região contribuíram de modo decisivo para a estruturação dos quadros regionais, colaborando de certa maneira para a localização e variedade das atividades econômicas. Tá certo. O litoral é tropical e chuvoso, monocultura de cana-de-açúcar. O interior mais seco, mais aberto, mais plano, pecuária extensiva. A Mata dos Cocais no Maranhão, Piauí, é uma região de transição, extração do babaçu e carnaúba. É verdadeiro. Cada área tinha uma característica específica. Isso contribuiu para você ter uma localização e variedade de atividades econômicas diferenciadas. Sul da Bahia, cacau. Certo? Beleza. Uma extensa área do interior nordestino apresenta uma unidade de paisagem, denominada Depressão Sertaneja, que se caracteriza por colinas convexas e área em que predomina certa monocultura. Gente, é absolutamente errado. Primeiro, a depressão sertaneja não tem colinas convexas, ela é plana, pediplanizada, certo? E é uma área em que predomina monocultura, não monocultura na zona da mata, que é a cana, certo? Então isso aqui está errado. Ah, mas ele está falando aqui que na zona da mata os rios são dominantemente perenes. São, porque é a área onde chove mais. E como é a área mais urbanizada, é onde também os rios estão mais poluídos. É absolutamente correto. Tá certo? Então a incorreta é a letra D. Joia? Vamos lá. O texto a seguir aborda algumas questões relativas à economia do estado de Pernambuco. A economia de Pernambuco é muito dinâmica e complexa, com base industrial das mais diversificadas da região, uma moderna agricultura irrigada e uma modernização do setor terciário, em decorrência da formação de importantes cadeias produtivas, além de oferecer uma das melhores infraestruturas da região Nordeste. Certo? Muito bem. Sobre o tema referido no texto acima, assinale a afirmação incorreta. Vamos lá. Recentemente, o anúncio da instalação de indústria automobilística, farmacêutica e química na zona da Mata Norte surge como proposta de dinamizar a respectiva região, que tradicionalmente tem suas principais atividades econômicas ligadas ao setor agropecuário. B. O polo gesseiro e de cimento de Pernambuco não abrange apenas a exploração mineral da gipsita, mas também o processo de industrialização de gesso e cimento, bem como a fabricação de equipamentos e produção de insumos necessários à operação do segmento. C. A agropecuária pernambucana apresenta como principais atividades as lavouras de cana-de-açúcar e uva, a bovinocultura, produção leiteira, cultivo de banana, mandioca e feijão, avicultura e cultura de manga e pesca. D. Nos últimos anos, o declínio da moderna agricultura irrigada no sertão do São Francisco pernambucano contribuiu para a estagnação das atividades agrícolas e industriais, perdendo destaque no cenário econômico estadual. E, no contexto da região metropolitana do Recife, tem havido fortalecimento da ciência e tecnologia voltadas para o suporte a segmentos de serviços especializados no cenário estadual. Pessoal, depois de tudo que nós resolvemos, já está fácil. Está fácil. Tá fácil. Para quem é de Pernambuco, está fácil. Beleza? Mas para quem não é, a gente tem que explicar. Então vamos lá. Primeiro, a letra A. Instalação de indústria automobilística, farmacêutica e química na zona da Mata Norte. Verdadeiro? Verdadeiro. Eu citei como exemplo a fábrica da Fiat Chrysler, que está fabricando o Jeep Renegade lá em Goiânia, que é a zona da Mata Norte. Isso é verdadeiro, correto. Beleza? B. O polo gesseiro de cimento de Pernambuco não abrange apenas a exploração mineral, mas também processo de industrialização e produção de insumos. É verdadeiro? Verdadeiro. Pessoal, presta atenção, que eu coloquei aqui para dar o suporte, né? Presta atenção. Aqui, ó. O polo gesseiro do Araripe
fica na micro-região de Araripina. Certo? Beleza? Moçada. Aqui, ó. Ali você tem 18% das reservas brasileiras de gipsita, certo? O teor de aproveitamento é alto devido à pureza do minério, entre 88% e 98%, considerado uma das melhores do mundo, tá? Tem uma localização estratégica, beleza? Dali são extraídos 2,8 milhões de toneladas ano. São mais de 600 empresas com 12 mil empregos diretos e 64 mil indiretos. Tá? Isso é para você ter uma ideia da importância do local. Então, essa afirmação é verdadeira. E para você ter uma ideia, esse polo gesseiro, ele fica nessa área aqui, ó. Nessa área aqui. Certo? Na micro-região de Araripina. Tá? Muito bem. Letra C. Agropecuária pernambucana, corretíssimo. Cana-de-açúcar, uva, bovinos, produção leiteira, frutas, banana, mandioca, manga, certo? Feijão, avicultura, pesca, tudo corretíssimo. Tudo isso você pode olhar que está na aula de economia de Pernambuco. Nós falamos de todos os produtos, os principais agropecuários do estado, certo? Certinho. Muito bem. Letra D. Pronto. Você achou a alternativa incorreta. Não se esqueça que o nosso amigo pediu alternativa incorreta. Incorreta. Nos últimos anos, declínio da moderna agricultura irrigada no São Francisco. Falso, moçada. Ela cresceu. Ela cresceu, pô. Vocês viram o aeroporto internacional que eu mostrei agora há pouco? Foi criado justamente para dar suporte para isso, pô. Tá certo? Beleza? Você viu aquele texto, Califórnia brasileira, uma comparação lá com o interior de São Paulo? Ah, mas ele é a letra E. De novo, ciência e tecnologia, o Porto Digital, que é o maior tecnopolo brasileiro, o maior parque tecnológico do Brasil, verdadeiro, região metropolitana do Recife. Certo? Muito bem. 17ª. Olha, essa aqui era uma questão difícil. Difícil. Se bem que você ia matar a questão observando o mapa. Tá? Observe a figura a seguir referente a alguns aspectos da hidrografia de Pernambuco. Pessoal, aqui está a bacia do rio Sirinhaém. Está aqui a bacia do rio Una. São dois rios da vertente do Atlântico. Correm paralelos, grosso modo, em direção ao oceano. Tá? E aqui você tem algumas barragens na região. A barragem de Panelas, barragem dos Gatos, Igarapeba, Cerro Azul e Guarabira. Certo? Barra do Guarabira. Tá certo? Muito bem. Esse mapa aqui é a base para a questão. Então vamos lá. Sobre o sistema de contenção de enchentes dos rios Una e Sirinhaém, assinale a alternativa correta. Vamos lá. A construção desse sistema envolve riscos ao considerarem-se os patrimônios arqueológicos e naturais paisagísticos. Há a expectativa de que exista uma convergência de riscos para as áreas de inundação, sobretudo a destruição dos sítios arqueológicos. B. As cidades de Palmares, Belém de Maria, Catende, Água Preta e Barreiros foram muito afetadas com as fortes chuvas que ocorreram nos últimos anos. As enchentes foram causadas por chuvas fora dos padrões da estação decorrentes de onda do leste. C. Na região da barragem de Cerro Azul, há predominância de atividades agropecuárias, com destaque para a monocultura da cana-de-açúcar e seus derivados, e a presença da agricultura familiar e atividades pecuaristas. D. No conjunto de impactos sociais da construção do sistema de contenção de enchentes dos rios Una e Sirinhaém,
A diminuição do tamanho de grandes propriedades fundiárias e a redução do deslocamento de população em área de assentamento agrário figuram como possíveis impactos na estrutura fundiária local. E a barragem de Igarapeba será implantada na bacia hidrográfica do rio Sirinhaém, no rio Pirangi, e será construída na microrregião geográfica de Garanhuns, de acordo com a divisão política e administrativa do IBGE. Pessoal, uma questão difícil, certo? De repente até mesmo para quem é de Pernambuco, dependendo do local. E para quem é de fora, principalmente. Mas não se esqueça que o mapa foi dado como suporte. Você tem que observá-lo. Então vamos tentar aqui enxergar e ver o que tem de correto. Vamos lá. Primeiro, a construção desse sistema envolve riscos, certo, ao patrimônio arqueológico e natural. A expectativa que haja inundação, sobretudo, e destruição de sítios arqueológicos. É verdadeiro. É uma área de ocupação antiga. Você tem sítios arqueológicos ali, resquícios de civilizações que existiam antes dos portugueses chegarem, principalmente indígenas. E ao formar uma barragem e alagar uma determinada área, você corre o risco de destruir esse sítio. Certo? Isso é verdadeiro. Tudo bem? Vamos lá. As cidades de Palmares, Belém de Maria, Catende, Água Preta, muito afetadas pelas chuvas. Foram chuvas fora do padrão de estação, decorrentes de onda de leste. Pessoal, quando ele fala onda de leste, esquece onda. Claro que você está esquecendo. Ele está falando que são ondas de massas de ar, que excepcionalmente vêm do oceano, mais carregadas que o normal. Você fala que são ondas de leste porque vem de leste para o oeste, do oceano para o continente. Então o nome está absolutamente correto. E essas cidades foram muito afetadas por enchentes mesmo, nos últimos anos, por chuvas fora do padrão. Tá? Terceiro, na região da barragem de Cerro Azul, há predominância de atividades agropecuárias, com destaque para a monocultura de cana-de-açúcar e seus derivados, e agricultura familiar e atividade pecuária. Pessoal, aqui é a barragem de Cerro Azul. Tá? Olha a região dela. Está aqui o litoral. Então, em que área que você está de Pernambuco? Pessoal, tudo isso aqui é a zona da mata. Tudo isso aqui é a zona da mata. É a zona da mata pernambucana. Então, você falar que aqui tem... Perdão. Atividade de monocultura de cana-de-açúcar. Correto. Correto. Agricultura familiar. Sim. Perto dos centros urbanos, principalmente, para abastecer o mercado consumidor. Atividade pecuarista. Sim. Você pode ter também, não há restrição nenhuma. Tá? No conjunto de impactos sociais da construção do sistema de contenção de enchentes dos rios Una e Sirinhaém, a diminuição do tamanho de grandes propriedades fundiárias e redução do deslocamento de população figuram como possíveis impactos. Pessoal, presta atenção. Se você vai alagar uma área, provavelmente você não vai reduzir o tamanho de uma fazenda original. Vai! Se você tem que alagar uma determinada região, provavelmente a propriedade rural não vai diminuir de tamanho. Vai, porque o resto vai virar água. É a lâmina d'água. E outra, esse alagamento em determinadas áreas não pode dificultar o deslocamento da população? Antes, um trajeto que você fazia em linha reta, agora você tem que contornar a barragem para chegar. É verdadeiro, certo? Por incrível que pareça, é uma questão difícil se você for abordar tudo que está dentro dela. Mas a alternativa incorreta ficava muito fácil de ser marcada se você prestasse muita atenção na alternativa. A barragem de Igarapeba será implantada na bacia hidrográfica do rio Sirinhaém, no rio Pirangi. Pessoal, como você está vendo, a barragem do Igarapeba será implantada no rio Pirangi, na bacia do rio Una, e não do Sirinhaém. Ah, Marcelo, foi você que mexeu na questão para ficar fácil, né? Não, não foi não. Você pode pesquisar a questão que tem. Tá lá.
É isso. É aí que dá você prestar atenção no que está aqui. Eu até peguei dados aqui para complementar para vocês, certo? Perdão. Tá aqui, ó. Cerro Azul vai ser a 5ª maior barragem de Pernambuco. Fica no Rio Una, vai trabalhar de forma integrada com as demais barragens do projeto. Vai beneficiar 150 mil pessoas. E, posteriormente, será interligada por meio de uma adutora com o sistema do Prata, para abastecer o Agreste, para favorecer 600 mil habitantes, certo? Que é essa aqui, a 5ª maior barragem de Pernambuco, que posteriormente será integrada a outras barragens para abastecer toda essa região. Agora, o gabarito da questão estava em você observar que a barragem de Igarapeba não está na bacia do Sirinhaém, está na bacia do Rio Una. Foi isso que ele afirmou aqui de maneira equivocada. Então essa é a alternativa incorreta, letra I. Tá joia? 18ª. Vamos lá. A zona da Mata Nordestina foi palco desde os primórdios do processo de colonização do país para o desenvolvimento da monocultura de cana-de-açúcar, o que persiste até os dias atuais. Assinale a alternativa que não contribuiu para que essa atividade agrícola tenha se tornado tão importante. Quer dizer, algo que está errado, que não contribuiu. A parte oriental do Nordeste brasileiro era o espaço geográfico da colônia que ficava mais próxima da metrópole, facilitando assim o comércio marítimo. B. Essa zona fisiográfica possui um clima tropical úmido, com chuvas de outono e inverno, que favorecem o cultivo da cana-de-açúcar. C. A existência local de uma floresta latifoliada contribuiu para o fornecimento de madeira destinada às construções urbanas e fonte de energia, lenha. D. A área possui vastos espaços dominados por solos litólicos, excessivamente férteis, favoráveis ao cultivo da cana e às lavouras de subsistência. E. Os rios volumosos e de caráter perene favoreciam o transporte fluvial para Olinda e Recife, de onde partiam os navios com produto para a Europa. Muito bem. Pessoal, alternativa A. Certo? O Nordeste brasileiro é a parte que está mais próxima de Portugal. Pessoal, e não é? Está aqui o Nordeste brasileiro. Você sair aqui, Portugal está lá, o Rio de Janeiro está lá embaixo. Tem que subir tudo isso aqui. Então daqui você está mais perto da metrópole. Beleza, é um fator. Com certeza. B de bola. Possui um clima tropical úmido, com chuvas de outono e inverno, que favorece o cultivo da cana. Exato. Ela foi trazida da Ásia para cá. Lá da Índia, clima tropical, verão chuvoso, inverno seco. Sabe que aqui era outono e inverno chuvoso. E você precisava de uma estação chuvosa e uma seca. Beleza. Favoreceu o cultivo. C. Existência de uma floresta latifoliada, Mata Atlântica, que forneceu madeira para construção e para lenha. É verdadeiro. D. A área possui vastos espaços dominados por solos litólicos, que são excessivamente férteis, favoráveis à cana. Falso. Mas como, Marcelo? Não é, meu querido? Solo litólico significa solo rochoso. Se você fala pedregoso, se você fala zona da mata pernambucana, qual é o nome que vem à sua cabeça? Massapé. Massapé. Solo de massapé. Favorável ao cultivo da cana. Não solo litólico. Então, essa aqui é a alternativa incorreta. É o fator que não contribuiu. Ah, mas seria os rios perenes. Ah, mas não é? Recife não é a Veneza brasileira? Os rios não chegam até ali, sistema de canais, você traz o produto e vai para a Europa, tranquilo. E como chove no litoral, os rios são perenes. Certo? Muito bem. 19. As atividades agrícolas têm uma forte dependência das precipitações pluviométricas e dos solos. Daí a necessidade de conhecer esses fatores. Quanto às precipitações, observe o esquema a seguir e assinale o que ele está mais especificamente representando. Pessoal, vocês se lembram disso? Aula de clima do Nordeste. Você tem uma massa de ar quente e úmido que vem do oceano. Ao encontrar uma barreira do relevo que existe entre o litoral e o interior,
O que a massa de ar quer fazer? Uai, ela quer passar. O problema é que para passar, o que ela tem que fazer? Tem que subir. O problema é que subindo, o que acontece? Você aumenta a altitude. Aumentando a altitude, o que acontece com a temperatura? A temperatura cai. Caindo a temperatura, o que acontece com o vapor d'água? Condensa. Condensando o vapor d'água, o que acontece? Chove. Mas chove nesta face do Planalto, conhecida como Barlavento. Chove aqui. Aí precipitou. Choveu. Muito bem. A massa de ar fica mais leve ou mais pesada? A Marcelo, mais leve. Consegue passar para o interior? Consegue. Sobrou umidade suficiente para fazer precipitar aqui dentro? Não. Não. E lembrando que aqui é uma parte mais baixa de temperatura mais elevada que dificulta a condensação. Então essa face do Planalto, que é o sertão nordestino, é a face que nós chamamos de sotavento, que é a face seca. Então, enquanto que a zona da mata é a face úmida. E o agreste ainda pega uma certa umidade por ser a zona de transição. Agora, como é que é o nome desse fenômeno mesmo? Formação de granizo, formação de orvalho, gênese de chuva orográfica, origem de chuva frontal, formação de chuva convectiva. Marcelo, os dois primeiros eu eliminei. Tem nada a ver com granizo e orvalho. Como tem uma nuvem caindo água, tem a ver com chuva. Só que eu não sei que tipo de chuva que é. Sabe sim, porque você estudou comigo em clima. Quando você tem uma barreira do relevo entre o litoral e o interior, é a mesma coisa em Ubatuba, que a turma chama de Uba-chuva, lá em São Paulo. Você tem a barreira do relevo, que faz com que a massa de ar suba e precipite. É um tipo de chuva orográfica, ou de relevo, provocada por essa posição da barreira do relevo, como uma barreira entre o litoral e o interior. Certo? Ah, Marcelo, e a chuva frontal? É resultante do choque de uma massa de ar quente com uma massa de ar frio. E a chuva convectiva? É a típica da Amazônia. Evapotranspiração, vapor d'água sobe. Subindo, a temperatura cai. Caindo, a temperatura, o vapor d'água condensa. Forma nuvens, precipita de volta. Pronto. Agora, aqui é uma chuva orográfica, ou de relevo. Típica do Nordeste. Ajuda a explicar, em parte, por que o interior é clima semiárido. Tem escassez de chuva. Certo? Finalmente, bom, de novo, foi uma questão que caiu, tá? Uma das unidades de ensino superior da Universidade de Pernambuco está na mesorregião número 1. Que região, mesorregião é essa? Vamos lá? Metropolitana do Recife. Zona da Mata. Agreste. Sertão. Que mesorregião é essa, Marcelo? É a mesorregião do São Francisco pernambucano. Ah, Marcelo, mas peraí, eu estou em dúvida. Olha aqui, ó. Ele botou aqui mesorregião do Baixo São Francisco. Meu querido, presta bem atenção. Por favor. Olha o Rio São Francisco aqui, ó. Olha ele aqui. Pessoal, o que é o curso baixo de um rio? Marcelo, o curso baixo é quando ele está perto da foz, onde ele vai desaguar. Então, Baixo São Francisco é aqui em Alagoas, Sergipe. Aqui é o Baixo São Francisco. Então, você não pode dizer que essa região aqui é Baixo São Francisco. Você está numa altura de um curso médio dele. Mas aqui é o São Francisco pernambucano. Beleza. Que é onde ele banha o estado de Pernambuco. Tudo bem? Essa era fácil. Depois do que a gente já viu. Certo? Moçada, coloquei 20 questões para resolução. Vai ter a segunda aula. Certo? Que a gente vai elaborar. E vamos gravar mais essa bateria para treinar os exercícios. Certo? Tudo bem? Moçada, mais uma vez um prazer estar aqui com vocês. Um grande abraço e até a próxima. Clique like.